Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de refletir sobre um rios e sobre o trilema de Epicuro, o paradoxo no trilema de Epicuro, falado por um ateu num podcast. Vamos assistir o vídeo. Eu acho que ele não é tão bom assim, não. Eu não acho. Você conhece o problema do mal? É o paradoxo de Epicuro. Desde a antiguidade isso é discutido. Se Deus existir, ele não pode ser simultaneamente bondoso, poderoso e onisciente. Por quê? Se ele é onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo com a gente. Guerras, crianças morrendo tão cedo, sem ter oportunidade na vida, desigualdade social, tantas atrocidades que rolam, e não está fazendo nada a respeito, ele não pode ser bom. Ou às vezes ele é bom, mas ele não é poderoso, ele não consegue interceder. Ou às vezes ele é poderoso e amoroso, mas não é onisciente, ele não está sabendo o que está acontecendo com a gente. Esse é o paradoxo de Epicuro. Você conciliar em um Deus essas três propriedades, benevolência, onipotência e onisciência, não tem jeito. Então, se Deus existir, eu acredito que ele não é esse Deus em que a maioria dos cristãos acredita. Notem que quando ele falou, ele disse: Eu não acho que ele seja bom. Então, instintivamente, ele reconhece de alguma forma no seu subconsciente que da existência de Deus. Ele está analisando e ele diz: Eu não acho que ele seja bom. Na verdade, o trilema de Epicuro não vai contra a existência de Deus, vai contra a sua bondade, o seu caráter. Imaginemos que nós disséssemos que nós não acreditamos que existiu Shakespeare por causa dos seus autos, das suas obras, que existem muita maldade nas suas obras, em Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet. Então eu digo, olha, por causa da maldade das obras de Shakespeare, eu acho que ele não existe. Então, se eu dissesse isso, seria algo insano, porque isso não diz respeito à existência de um ser, mas o seu caráter, o caráter de Deus que está em evidência. Então, Epicuro, ele colocou esse trilema por causa da onisciência, da bondade e da onipotência de Deus. Na verdade, o problema de Epicuro e o problema desse trilema é definir o que é o bom, o que é a bondade. E ele esquece que Deus tem um atributo de Deus, que é a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Deus planeja tudo, Deus tem um plano completo para que haja um ápice desse plano. Então, o conceito de bom é que é a chave desse trilema de Epicuro. O que é o bom? Porque Epicuro e esses ateus, eles têm o bom com base neles mesmos. Ou seja, o bom para eles é o bem-estar humano. É o bem-estar humano. Os gregos, eles partiam do princípio humano. No entanto, o bom é a glória de Deus. Por que a glória de Deus? Porque Deus é a existência última. Deus é a realidade última. Então ele é o padrão de bom. E o bom para Deus é a sua glória. O bom para Deus é a sua glória. Então, Deus planejou, Deus sabia do mal, Deus planejou o mal, Deus pode acabar com o mal, mas o seu objetivo é a glória dele, que é o supremo bem. Para exemplificar isso, nós vemos Jesus Cristo. Deus
sabia do que ia acontecer com Jesus Cristo. Deus planejou a morte de Jesus Cristo, que é vamos dizer, o ápice da maldade humana. Jesus Cristo inocente, Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum, mas Deus entregou Jesus Cristo nas mãos dos seus, vamos dizer assim, daqueles que queriam matá-lo. Deus os entregou. O próprio Jesus disse que se ele quisesse, se ele pedisse ao Pai, o próprio Pai enviaria 12 legiões de anjos. Então o Pai o entregou como sacrifício. Então, vejam, Deus planejou Jesus Cristo, porque é o Cordeiro que foi morto, diz Apocalipse, antes da fundação do mundo. Deus entregou Jesus, Deus planejou a morte de Jesus, o mal para Jesus, mas para um supremo bem, para a glória dele. Por isso que Jesus, quando Judas saiu para entregá-lo, Jesus, em João capítulo 13, diz: o Filho vai ser glorificado e o Pai será glorificado nesse momento. Então, o supremo bem é a glória de Deus. No entanto, nós temos que entender que Deus tanto pode acabar com o mal que ele vai acabar no futuro, no porvir, na vinda de Jesus Cristo. Deus tanto sabe todas as coisas que ele planejou uma nova terra, um novo céu e um juízo eterno para aqueles que se rebelam contra ele. Deus planejou o mal, sim, mas para exaltar o supremo bem, que é a sua glória. Aí alguém vai dizer: então se ele planejou o mal, se ele permite o mal de criancinhas, o mal de pessoas até tementes a ele é mal. Não, porque ele é o supremo bem, e o supremo bem é a sua glória. Deus é único, Deus é santo, ele é o único que pode reivindicar a sua glória, porque ele é Deus. Ninguém mais pode, ninguém mais tem essa autoridade e ninguém mais pode exigir glória senão o próprio Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.